Mas, ó, Corinthians, bom, eliminação vexatória, um começo de ano em que o Corinthians tratou o campeonato estadual de uma forma prioritária, ganhou, então não pode dizer que não deu certo, ganhou, mas desde a vitória no Campeonato Paulista, o Corinthians não fez um bom jogo, com o Ramon e Ramonzinho, com o Dorival, muito menos com o Interino, que tomou de 4 do Flamengo. É um Corinthians que parece se arrastar até essa parada do Mundial, para tentar ver quem sobrou. É bom lembrar também que, por conta do jeito que foi o Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu dois dos seus principais jogadores por um mês, foi o caso do Garro e do Hugo Souza. O Corinthians começa o campeonato com o Donelli sem o Garro, ainda não tem o Garro, né, totalmente. Perdeu o Memphis, voltou o Memphis. É um Corinthians em campo também que mostra que não tem dois times. Eu falei desde o começo, todo mundo sabe, né? Não tinha time para disputar uma competição, imagina para disputar 3 ao mesmo tempo. E fez escolhas erradas, quis jogar as 3, portanto, não está bem em nenhuma delas. Se classificou, é verdade, na Copa do Brasil, mas não jogando bem, nem na ida, nem na volta com o Novo Horizontino. Então, o Dorival, que arruma time rápido, ou pelo menos essa era a fama dele, Conrado, no Corinthians ele não arrumou ainda não arrumou nenhum time titular ainda. Isso é bom para a gente debater, porque às vezes a gente, na minha opinião, a gente superestima a importância do técnico do futebol. Claro que ele é muito importante, aí tanto para bem, né, quando o time está ganhando, o técnico é maravilhoso, fez tudo. O pessoal acha que é videogame, o cara fez tudo, driblou e chutou. Quando perde também, parece que é tudo técnico, não que... Gostei muito do Ramon e Ramonzinho. É muito bom. Você não tinha ouvido? Eu chamei Ramon e Ramonzinho, aí ele me mandou uma mensagem, meu nome é Emiliano, aí eu mandei uma cópia do documento dele. Como ele chama, né? Como ele se chama, o Emiliano? Não sei, é Ramon Emiliano? Bom, então... então, perfeito. Aí no vídeo, peguei o nome dele e falei, ué, mas você chama Ramon? Ele deu risos. Falei, eu gosto de Emiliano, mas você chama Ramonzinho. Bom demais. Mas, obviamente, né, erraram bastante, mas também na reta final do ano passado, uma arrancada assim, até histórica, né, na sequência de vitórias, eles também tiveram méritos. Então, para não achar que é tudo técnico. Então, você trouxe aí, machuca o Hugo Souza, machuca o Garro, aí o Memphis fica fora. Aí, enfim, teve outras lesões juntos. Não dá para achar que é só o técnico. Então, agora chega o Dorival, continua com problema na zaga, não é mistério. Não chegou o Dorival e o Maldini no auge, chegou só o Dorival. Ele não veio não teve mais ninguém na bagagem junto dele para melhorar a zaga. E o Garro continuou fora. E o Corinthians não tem reserva para o Garro. Tem outro meia. Não tem reserva, principalmente o Garro. Direita, já ele que estou isso. Não tem é verdade. E não tem lateral. Aí, quando ele tem volante, o Dorival resolveu achar que o Raniel é meia. Eu não tenho saúde, Conrado, eu não tenho saúde. Então, é um problema de elenco, que não dá para jogar tudo na conta do técnico. Eu não estou dizendo que não se deva cobrar, analisar e ver os erros do Ramon, do Emiliano, do Dorival e quem é que seja. Mas tem um problema de elenco. E o Garro, principalmente, cara, o Garro, a gente estava falando dos meias, né? A gente citou tá lá o Patrick. O Garro, ele joga demais. Ontem ele entra, a primeira bola, ele cobra uma falta lá do lado, que ninguém espera, quase acerta a gaveta. Isso muda um jogo, no passe, no chute, e aí ele potencializa o que o Corinthians tem de melhor. O que o Corinthians tem de melhor hoje? É a dupla de ataque, Memphis e Yuri Alberto. Só que esses caras precisam de um meia. Quando não tem um meia... tá machucado, mais um. Nosso querido não deu nem falta. Ele quebrou a coluna, não foi nem falta. Pois é, aí quando você não tem esse meia, aí você mexe na posição desses caras para compensar isso e atrapalha o todo, né? Então tem que pensar nisso também do elenco, além de cobrar os técnicos, né? Então eu acho que realmente essa pausa, o Corinthians está tentando respirar para ver essa pausa, para além de treinar muito, tem que ir no mercado e recuperar o Garro, né? Com o Garro é um, sem o Garro é outro. Assim, muda muito o patamar do Corinthians. Ô, Pipo, eu tô perguntando do pênalti no Garro. Foi no pênalti no Corinthians? Foi pênalti? Não, eu achei que não foi pênalti. Aliás, o VAR salvou o juiz do pênalti mais vexatório do ano. Seria o mais vexatório do ano. Ser, nossa, mãe. Acho que ele desligou ali, viu, Piperno? Ele esqueceu da área, foi muito fora da área, né? Ele marcou dentro. E ele era quem estava mais perto do lance, né? Mais um pouco ele participava do lance de bola. Agora, ontem... Responde aí o nosso chat para a gente terminar aqui. Vou dar a sua informação para a gente. A gente vai chamar o Conrado, que não terminou o papo, não acaba. Eu sei que você tem compromisso lá no outro CNPJ, mas o Barrinho está dizendo que tem uma camisa do 16, ó, é igual a sua. Essa camisa do 16 é aquela camisa que eu usei ontem, eu sei que não. Mas só para encerrar, já, enfim, agradecendo o Conrado,
Eu acho que o Corinthians tem uma série de problemas de montagem de elenco. Acho que o Conrado e a Marília trataram muito bem disso. Agora, ontem, além da omissão do time, o time do Corinthians em campo foi uma vergonha. Aquela falta na parte final do jogo, em que o Andilleri bate para trás e um ficou olhando para o outro, a bola passa por todo mundo e vai para escanteio, aquilo mostrou bem o que era o Corinthians no jogo. E o Dorival, ontem, teve também a pior atuação dele à frente do Corinthians. Quer dizer, vai jogar, tem que ganhar o jogo. Em um estádio praticamente vazio, contra o time reserva do Huracan, e que no segundo tempo tinha reserva do reserva. Escalar aquele meio-campo, aquele monte de marcadores, tendo que obrigatoriamente vencer o jogo, e ainda por cima não contar com, assim, não tendo o Yuri Alberto, e mesmo sem o Yuri Alberto, escalar aquele monte de marcadores, aí eu acho que o Dorival ontem pisou muito na bola. Bom, rapidamente aqui no nosso finalzinho, agradecer depois muito a presença do Conrado, que abrilhantou a nossa live. O Corinthians ontem... Eu vou dar um beijão de despedida para vocês que esperam lá no outro. Obrigado. Valeu. Um abração. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia. Desculpa, Pipo. O Pipo corre lá para agora, ele vai debater com o Pilhado. Eu sou melhor que o Pilhado. Fala a verdade, Pipo. Eu melhoro o seu dia. Fala a verdade. Eu melhoro o seu dia. Mas, de qualquer forma, só para a gente terminar aqui, depois dar um tchau para o Pilhado, não, para o Conrado. Muito melhor que o Pilhado. Para dar informação. Então, a nova presidência do Corinthians deu uma coletiva de imprensa ontem, não adiantou o Osmar Stabile a sua... Ih, o Pipo não saiu ou saiu, Pipo? Você está travado aqui para mim. Espera aí que eu vou tirar você, acho que... Espera aí. Pronto. Ele deu uma primeira coletiva ao lado do vice Armando Mendonça para falar sobre essa interinidade dele, pode durar no máximo 60 dias, e não quis adiantar nenhum novo diretor. Por estatuto, o Corinthians tem pelo menos 4 diretorias que ele precisa ter, né, na formação da diretoria executiva, até para prestar contas, etc. e tal. Ele não quis falar sobre isso ontem, então o Corinthians está de fato à deriva, não é só em campo, ele está à deriva. Houve muita especulação sobre o impeachment do Augusto Melo, sobre o bastidor que os ex-presidentes que ficaram tantos anos, né, na comando do Corinthians teriam tido. E eu falei muitas vezes aqui que, apesar de sim estarem todos unidos a favor do impeachment do Augusto Melo, esse grupo não tinha força para voltar, ou não tem nesse momento força para voltar ao poder, tamanha a rejeição dentro e fora do clube. Então, seria alguma coisa como foi, assim, para fazer um paralelo muito rápido, a contratação do Cuca. Mesmo que um deles tivesse alguma pretensão política nesse momento, ela seria absolutamente rejeitada pela opinião pública, pela torcida e dentro dos sócios também, que hoje são os que votam. Então, no primeiro momento, que o Osmar Stabile, que é uma figura que está dentro do Parque São Jorge há muitos anos e que já teve relações com várias áreas, já foi vice-presidente do Alib, por exemplo, participou de outras administrações e que é de um grupo que a gente pode ser considerado assim, um centrão, que é a União dos Vitalícios, que tem gente de tudo quanto é lado, ele fez um movimento muito interessante politicamente, interessante de se observar. Por quê? Ele chamou para essa interinidade gente que já esteve no clube e que já esteve nessa gestão. Gente que apoiou o Augusto Melo e que esteve com o Augusto Melo nessa gestão e que, por motivos de discussão com o presidente unicamente, deixaram essa frente de oposição que venceu a renovação e transparência. Então, voltam agora para essa administração, nem que seja momentaneamente, o Leonardo Pantaleão para a direção jurídica do Corinthians, ele foi diretor jurídico do Augusto Melo e deixou por problemas com o Augusto Melo, volta para o marketing o Vinícius Manfredi, que esteve até pouco tempo lá, não foi o primeiro diretor de marketing, até porque o primeiro diretor de marketing foi indiciado, está lá no indiciamento, então é o segundo, porque o primeiro foi indiciado. O Vinícius Manfredi, que estava tocando a negociação com a Adidas, acho até por conta dessa memória, ele volta, foi convidado a voltar, porque é o cara que estava tocando a saída da Nike com a chegada da Adidas, até para ter alguém que tem que saber o que está acontecendo no departamento. O Marcelo Munhoz, que é um cara que eu trouxe aqui, que foi o cara que foi desligado da TI do Corinthians, quando do inquérito dos ingressos, né, que pediu para o presidente, mostrou para o presidente que estava tendo uma farra de ingresso dentro do Corinthians, e o presidente foi lá e demitiu ele, volta para a inteligência do Corinthians, volta para o sistema de informática do Corinthians, e volta o Rosalá Santoro, que foi o primeiro diretor financeiro do Corinthians, que saiu da gestão assim da abertura do inquérito policial.
porque foi um dos caras, assim como o vice Armando Mendonça, que foi perguntar para o presidente por que ele deu intermediação para alguém que não intermediou o contrato. Então, esse movimento do Osmar, nesse momento, mostra que ele quer, nesse momento de interim, né? Pode até ser que a Assembleia referende, eventualmente, o Augusto volte, duvido muito nesse momento, acho bastante improvável, mas é uma formação de uma administração de gente que foi para o Corinthians para mudar o Corinthians, e não mudou, mas voltam agora, Conrado.